Noite escura. Uma estrada que some na neblina, o som da mata e, ao longe, um uivo que atravessa a lua cheia. Este é o mapa inicial da nossa história. Em poucos segundos você vai entender por que Joanópolis, no interior de São Paulo, ganhou o apelido de Capital dos Lobisomens, e por que muitas pessoas evitam passar por certas estradas quando a lua está alta. Vou fazer um breve resumo do que vem por aí. Relatos de moradores que juram ter visto criaturas enormes, histórias antigas de ataques a crias de gado e aves com sangue sugado, testemunhos recentes que insistem em dizer que os uivos ainda ecoam entre as serras. Se você adora um bom suspense e quer mergulhar em mais vídeos intrigantes como este, não perde tempo. Se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like. Cada clique é como uma chave que abre a porta para mais casos fascinantes e profundamente investigados até o fim. É uma jornada cheia de mistérios que você não vai querer perder. Começamos no começo. Joanópolis, cidade dos contrafortes da Serra da Mantiqueira, onde a geografia cria sombras longas e trilhas que parecem não ter fim. Foi nessa conjunção entre mata fechada, estradas de chão e pequenas fazendas que as histórias de lobisomem se enraizaram. Segundo registros locais e trabalhos sobre memória e folclore, a lenda se consolidou ao longo do século XX, alimentada por relatos orais passados de geração em geração, relatos que descrevem formas grandes pegadas incomuns e uivos que aparecem em noites sem lua ou durante luas cheias. Essas narrativas foram tema de reportagens, vídeos e publicações que hoje fazem parte da identidade turística da cidade. Durante o vídeo, eu vou intercalar esses relatos com depoimentos e análises para você decidir o que acreditar. O primeiro caso que vamos dissecar é antigo. Criadores que afirmam ter encontrado suas aves e pequenos animais com ferimentos estranhos, sem sinais de luta com o sangue praticamente sugado. Um padrão que se repete em vários relatos rurais brasileiros e que, em Joanópolis, ganhou contornos quase míticos. Vou descrever com calma as datas aproximadas em que esses relatos surgiram, quem contou e as reações da comunidade, desde rezas e simpatias até cercas reforçadas e noites sem dormir. Não estamos afirmando cientificamente o que causou cada morte. Estamos documentando a maneira como esses episódios moldaram o medo e a crença na região, e como isso, com o tempo, virou motor de histórias cada vez mais extremas. Prepare-se para ouvir detalhes que geraram pânico entre vizinhos e que ainda hoje provocam debates acalorados nas praças da cidade. Agora, testemunhos recentes. Em entrevistas com moradores e em registros de vídeos amadores, há quem descreva formas altas e que se movem rápido, sombras que não são de humano, e uivos que pareciam vir de múltiplas direções. Vou narrar 3 testemunhos diferentes com voz pausada, exatamente como foram relatados. O lavrador que saiu de madrugada e sentiu algo observando a linha do mato. A dona de casa que achou galinhas mortas com um padrão que jamais vira antes. E o jovem que filmou com a câmera de um celular uma silhueta que, ao amanhecer, não voltou a aparecer. Esses relatos têm imprecisões naturais, mas em conjunto criam um padrão que merece ser visto com atenção. No fim desta sessão, você terá elementos para ponderar: lenda, animal desconhecido ou algo mais sombrio, história e cultura local. Por que Joanópolis abraçou o lobisomem? Algumas cidades transformam seus medos em festa, comércio e identidade. Joanópolis fez isso. Festas, artesanatos, roteiros turísticos e até o próprio portal da prefeitura reconhecem e usam a figura do lobisomem como parte da memória coletiva, sem separar totalmente mito e marketing. Vou relatar como, ao longo dos anos, a cidade passou a usar essa imagem em eventos e celebrações, criando um efeito curioso. Quanto mais histórias circulam, mais o mito se fortalece. Quanto mais o mito cresce, mais turistas chegam atrás de um arrepio autêntico. Esse ciclo alimenta novos relatos, e é exatamente aí que nosso mistério ganha combustível. Repare como a lenda se alimenta tanto do medo quanto da curiosidade humana. Vamos ao mapa geográfico. Estradas específicas e pontos de referência onde os relatos se concentram.
A rodovia que liga Joanópolis a municípios vizinhos, trechos de terra batida, curvas entre morros e vales, formam o cenário perfeito para silhuetas que surgem e somem. Descreverei com precisão, em linguagem narrativa, as 3 áreas onde os relatos são mais frequentes. Um trecho entre a serra e uma antiga fazenda, um trecho de mata próxima a uma cachoeira e uma estrada que, segundo moradores, não deve ser usada à noite. Ao mencionar esses locais, não estou convidando ninguém a ir, apenas contextualizando onde a crença se concentra e por que moradores evitam determinados horários. Esses pontos aparecem em relatos, blogs locais e materiais de turismo que falam da Terra do Lobisomem. Interlúdio investigativo. Especialistas, explicações possíveis e hipóteses racionais. Antes de saltarmos para mais relatos assustadores, é hora de considerar hipóteses. Grandes animais silvestres como lobos-guará, cão do mato ou onças. Fenômenos de luz e som causados por relevo e vegetação. Alucinações coletivas em comunidades estressadas por perdas econômicas. Ou ainda fraudes e encenações para atrair atenção turística. Vou listar prós e contras de cada hipótese, sem julgar, apenas oferecendo dados que já foram debatidos por zoólogos, antropólogos e pesquisadores de folclore. Dessa análise vão surgir contradições que deixam a história ainda mais sombria. Algumas mortes de animais não se explicam puramente por predadores conhecidos, mas a ausência de prova não é prova de ausência. Hora de voltar aos relatos. Noites de lua cheia e padrões que se repetem. Muitos moradores juram que a presença é mais intensa em noites específicas luas cheias, noites nubladas, ventos do leste. Em voz baixa, eu vou enumerar depoimentos que descrevem a sequência. Uivo distante, silêncio cortante, um ruído de passos, e o amanhecer com animais desaparecidos ou feridos. Esses padrões, mesmo repetidos oralmente, ganham força quando ocorrem em sequência por anos, e é essa repetição que transforma medo em tradição. Vou contar também sobre um episódio específico, amplificado por vídeos e redes sociais, que reacendeu o interesse nacional e levou equipes amadoras de caça-lendas para a cidade, dias que ficaram marcados nos calendários locais. Observe como a repetição cria uma trilha narrativa que valida a crença para quem vive ali. Momento tenso. Relatos de encontros próximos. Vou narrar com detalhes sensoriais um encontro contado por um morador que diz ter visto uma figura encurvada ao lado da estrada, quase entre árvores, olhos brilhando e pelagem escura, e como ele correu, perdeu o boné. E ao voltar com vizinhos ao amanhecer, encontrou apenas pegadas alongadas e unhas cravadas na terra. Esse relato traz elementos que se repetem em várias histórias. Objeto perdido, pegadas estranhas, marcas que não batem com animais conhecidos. Ao apresentar isso, mantenho a linguagem fiel ao depoimento, sem acrescentar opinião pessoal, para que você sinta o impacto do momento e decida se aquilo foi imaginação, explicável ou perturbadoramente real. Análise das evidências físicas. Fotos, vídeos e pegadas. Muitos registros amadores circulam nas redes. Alguns são claramente falsos, outros ambíguos, e poucos sequer permitiriam uma conclusão científica. Vou descrever 3 imagens, vídeos conhecidos, apontando seus pontos fracos, resolução baixa, iluminação ruim, cortes e os elementos que chamam atenção, tamanho aparente, postura, movimento anômalo. Também abordarei relatos sobre pegadas longas e estranhas encontradas em barro e lama, marcas que investigadores locais registraram em cadernos e que, para alguns, jamais foram devidamente explicadas. Esta sessão é feita para que o espectador compare ceticismo e mistério, peso das provas e o esforço por classificá-las como lenda ou fato. Contexto histórico e mitológico. A origem das lendas de licantropos no Brasil e como elas se fundiram com a história local de Joanópolis. Trarei uma síntese das raízes europeias e indígenas da lenda, como elementos antigos chegaram ao interior paulista e se misturaram com medo rural.
relatos de colonizadores, sincretismos religiosos e explicações populares para perdas inexplicadas. Isso ajudará a entender por que uma comunidade inteira pode compartilhar a mesma imagem do ser noturno, reforçando a ideia de que o lobisomem de Joanópolis é, ao mesmo tempo, produto do passado e construção viva. Sem afirmações absolutas, apenas contexto que esclarece o porquê da persistência da lenda. Virada dramática. Um caso recente que reacendeu o pânico. Vou narrar o episódio final sem revelar a última linha do mistério. Contarei como, em uma madrugada de verão, moradores ouviram uivos, cães desapareceram e um boato correu pela cidade. Ele voltou. Vou dar detalhes do alvoroço, do grupo que foi até o local com lanternas e gravadores, e das semanas seguintes, quando a caça-lenda amadora trouxe novas gravações e mais perguntas que respostas. Essa sequência prepara o terreno para a revelação final que guarda o ápice do nosso vídeo e que manterá você preso até o último segundo. Revelação e tensão final. Após atravessar relatos, hipóteses e evidências, é hora de amarrar os fios. Não vou apresentar uma única resposta definitiva, porque a realidade ali é composta por testemunhos que se contradizem, provas que são dúbias e uma tradição que não desaparece. Em vez disso, vou expor uma linha de raciocínio que combina elementos: a presença de fauna incomum, fatores ambientais que amplificam sons e a poderosa máquina do folclore que transforma incidentes em mitos. Mesmo assim, deixarei um elemento específico, uma gravação, relato-chave que alguns especialistas locais e várias testemunhas consideram o mais inquietante para o final, mantendo o suspense e a dúvida no ar. Assim, você fica até o fim e decide por si. Fecho chamada a ação e engajamento final. Se este caso mexeu com você, comenta aqui embaixo o que você acha que aquela criatura era. Compartilhe as suas próprias histórias de estradas e uivos. E se quiser que eu investigue outro caso e traga mais entrevistas e material original, escreve a sugestão nos comentários. Não esquece, inscreva-se, ative o sininho e deixa o like. Isso garante que a próxima investigação saia ainda mais profunda. Se você gostou das partes mais investigativas, diga qual hipótese te convenceu mais: animal desconhecido, fenômeno natural ou algo sobrenatural. Vou ler e selecionar as melhores respostas para um vídeo de follow-up onde eu confrontarei especialistas e trarei novas evidências. Obrigado por chegar até aqui e lembre-se, na próxima vez que passar por uma estrada de terra sob a lua cheia, preste atenção aos uivos. Até a próxima!